Ei pessoal, boa noite. Nós vamos começar agora alguns vídeos dessa nossa disciplina de deficiência visual e legislação. Lembrando que nós conversamos um pouco na nossa primeira aula, alguns participaram dessa aula, outros não, e é por isso que nós vamos conversar aqui sobre essa disciplina novamente. Eu vou mandar para vocês ainda os slides daquela aula. Para aqueles que não receberam os slides, não viram, né, não tiraram foto, vão receber o PDF, todos vão receber. E vocês vão acompanhar a partir, né, dessa semana próxima. Nós vamos conversando sobre a deficiência visual e legislação. O que é importante você entender, em primeiro lugar, é que essa disciplina ela é muito ampla. Ela faz parte da grade curricular da pós-graduação e do curso de extensão. Antes ela não fazia parte, mas aí eu comecei a entender que eu preciso passar para os alunos esse tipo de informação. E hoje ela faz parte, sim, da grade dos dois cursos. E qual é o objetivo desse nosso primeiro bate-papo aqui de hoje? É exatamente explicar para vocês o que é uma deficiência visual, o mercado de trabalho relacionado à deficiência visual e você entender o porquê nós estamos nesse mercado. O que acontece? Eu tenho baixa visão. O papel da professora na educação infantil na minha vida foi fundamental para que a minha deficiência aparecesse na minha vida, na vida dos meus pais. Talvez se uma professora fosse descuidada, eu poderia, muito mais velho, eu poderia ter passado por vários problemas e muito mais velho eles iam descobrir que eu tinha deficiência visual. Talvez aquele aluno que é desatento, aquele aluno que é agitado, você já cota como a dislexia, a hiperatividade, transtorno opositor desafiador, mas não, às vezes ele tem deficiência visual. E isso é muito importante. Você que é professor, você que observa o aluno, você vai fazer com que esse olhar seu é diferente. Então a minha professora, quando eu tinha 7 anos de idade, identificou alguma coisa diferente. E aí sim, a partir daí, os meus pais levaram para o pediatra. O pediatra encaminhou o oftalmo e sim descobriram que eu tinha retinose pigmentar, que é a deficiência que me deixa aí com a baixa visão, que eu vejo embaçado, tanto no foco, tanto na visão lateral. Mas por que essa introdução? Porque a observação é muito importante. Você observar é muito importante. Não adianta você entrar na área de deficiência visual achando que eu vou só chegar ali e vou ensinar um braille, vou ensinar um soroban. Não. O aluno anda, o aluno come, o aluno vai ao banheiro, o aluno pensa, o aluno fala. Você vai ter que se desdobrar no lúdico para fazer com que ele entenda o que é uma árvore, o que é uma casa, o que é um carro. Porque muitos não têm referência nenhuma visual, nenhum histórico na vida que teve algum resquício de visão e que pode entender o que é. Você vai trabalhar maquetes, você vai trabalhar muita massinha de modelar, você vai trabalhar aula de campo. E esse processo ele é muito importante tanto para você, tanto para o aluno. Porque você vai se conhecer, você vai entender que detalhes visuais são irrelevantes no caso de uma pessoa que não enxerga. Quando eu falo detalhes, essa cor de botão ela está combinando com a cor da camisa. O que o deficiente visual ele não se preocupa porque também ele não está vendo, mas tem que ter um terceiro para olhar por ele. Ele não vai ficar perguntando para um para outro se está combinando. Ou ele foi educado para isso, entender qual é a combinação e sentir com as mãos, né, a combinação, ou vai ter um adulto perceptivo do lado dele, ou um irmão, uma mãe. Ou se ele for adulto, como é o meu caso, vai ter um filho, uma esposa, uma família, enfim, um pai, uma mãe. Então é a percepção de quem não tem deficiência visual, tem que ser muito mais aguçada nesse momento. Mas lembrando que ele não é visual, esse seu aluno não é visual. Então você precisa sim
se preocupar com a forma que ele está absorvendo um conhecimento. E essa forma que ele está absorvendo conhecimento é que vai fazer a evolução cognitiva dele. Se você vai ensinar uma matéria, no caso, por exemplo, de ciências, eu sempre dou esse exemplo porque eu gosto muito dessa parte da fotossíntese, e você vai mostrar para ele que a planta ela cresce com a luz solar, e sem a luz solar ela não cresce, e a luz solar é um dos elementos que fazem com que ela se alimente. Você vai botar esse grãozinho de feijão num algodão molhado dentro do armário, e aí depois você vai colocar o outro potinho na janela, e o aluno vai perceber que o da janela cresceu e dentro do armário não cresceu, porque não tinha sol. Tem outra forma também de você botar uma caixa, faz um buraco no lado da caixa, coloca o carocinho de feijão, ele vai germinar e você vai perceber que ele vai pender, ele vai direcionar para onde ele consegue ter luz. Então a planta vai ficar meio tortinha. E isso vai provar que a luz solar é muito importante para a planta. Mas ele tem que sentir, ele tem que tocar, ele tem que botar a mão. Por quê? Porque ele não é visual. Então são detalhes que, se você não parar e fazer um seu projeto de aula, seu projeto de disciplina, e pegar com o professor regente essas disciplinas e bater um papo com o coordenador, o pedagogo, sobre o que vai ser